Muito boa tarde, vamos dar início a mais uma edição do Política com Sentido, com o nosso comentador semanal, Hugo Oliveira. Hoje vamos abordar três temas da atualidade nacional: o Plano Nacional Ferroviário, Covid-19, as novas medidas implementadas pelo Governo e o cartão vermelho a Luís Filipe Vieira. Boa tarde, Hugo Oliveira. Começamos por este último tema, o cartão vermelho a Luís Filipe Oliveira. Como é que interpretou toda a situação que se viveu nos últimos dias relativamente a este assunto? Boa tarde, Emília. Olá a todos, também aqueles que nos acompanham. A primeira situação é que ninguém está acima da lei. E é bom vivermos num país onde temos esse sentimento, onde, independentemente da condição social, económica, financeira ou do cargo que alguém possa ocupar, que ninguém está acima da lei. Mas também há a ideia de que nestes grandes casos acabamos por assistir a absolvições. Não, Ou chegarei seja, lá. não acontece nada. Chegarei lá. Isso também é um sentimento que não devemos ter. Bom, mas é bom sentirmos isso, ou seja, Que a justiça está a funcionar. um país que eu quero e que eu acho que a grande maioria, se não mesmo a totalidade dos portugueses pretende, é um país onde ninguém está acima da lei, onde as pessoas julgam ou tenham a certeza que ninguém está acima da lei e onde ninguém também se sinta propriamente acima da lei. Bom, e dessa forma, nos últimos anos, temos tido várias personalidades investigadas. Eu ainda era criança, não é? E ouvi dizer que alguns cargos quase que davam uma espécie de imunidade, não é? Do ponto de vista judicial, não é? E que não eram julgados, praticamente faziam o que queriam e o que não queriam deste E país. neste último ano tem-se assistido ao contrário. Bom, Desde empresários a políticos e Bom, agora até tivemos ao mundo do futebol. um ex-primeiro-ministro, agora não, já tínhamos tido a questão com o Bruno Carvalho. E com e com no- ministros. e com ministros. Isso não me parece-me, deste ponto de vista, parece-me que a justiça funciona, isso é bom. Mas agora temos que ver o outro lado. Que é, se é verdade que nós temos que viver num país em que ninguém está acima da lei, ou seja, que toda a gente tem que cumprir os seus deveres, nós não podemos retirar direitos a ninguém apenas porque é mais mediático do que outro. E acha que neste caso que foram retirados direitos? Não, eu tenho medo que este caso se transforme num show-off, como se transformou a Operação Marquês, que se transforme num enorme Big Brother, não é? E que nós não vamos ao essencial, que é, evidentemente, a investigação e analisar se há matéria, de facto, para a acusação e para a condenação ou não. Olha, Mas a investigação ainda está a decorrer. olha, eu estava a vir para aqui e estava a ouvir, não é? Um órgão de comunicação social a anunciar um exclusivo das escutas de Luís Filipe Vieira. Eu tive poucas cadeiras, o curso que frequento de Direito, mas deu para aprender o que é o segredo de justiça, não é? A Emília tem reparado, não é? Que este assunto sem ter sido tratado, dos indícios de que são, neste caso, que o Ministério Público diz que Luís Vieira cometeu, a serem debatidos Na praça na pública. praça pública. Olha, deixa-me dizer que Mas isto não também é há o direito à justiça. informação e isto são essencialmente os órgãos de informação, Sim, os sim, sim. órgãos de Então, comunicação e a social que vêm violação? cá fora. Não, eu não sei quem foi cá fora. O que eu sei é que isso me preocupa. Da mesma forma que me preocupava a impunidade que se sentia há muitos anos por algumas pessoas, neste momento também me preocupa, não é, a mediatização destes casos. Sabe que eu tenho muitas dúvidas que há muitas coisas que nós podemos fazer na praça pública. Por exemplo, nós somos um povo que gostamos de redes sociais, de expor tudo isso. Bom, isso há uns que podem considerar errado, outros correto. Isso deixarei para a opinião de cada um. Agora, há uma coisa que eu sei que não é nunca correto fazer na praça pública, que é a justiça. Porque quando é feita na praça pública, não é feita justiça. Dou-lhe um exemplo. O exemplo de Bruno Carvalho.
Não é? Para não dizerem apenas que eu falo do Benfica, atendendo à minha condição de adepto e sócio Benfiquista. e de benfiquista. Veja bem a questão de Bruno Carvalho. Ele foi-se apresentar a um tribunal, dizendo que estava a ser investigado e, portanto, gostaria de prestar declarações. Não, disseram que não tinham nada para ouvir. Sim, até porque não pode ser a própria pessoa a Não pode, dirigir-se não pode, pode. ao tribunal para. Se houver, Há de pode. ser no tempo que, neste caso, seria o Bom, Ministério Público bom, mas neste caso, considerar que. sim, mas neste caso, bom, ou a pessoa, ao demonstrar que queria prestar declarações, não Sim, havia, aí não havia, haveria uma não havia, intenção. não havia perigo de fuga. Não havia perigo de fuga. Da perturbação do inquérito também não parece que já existisse, atendendo que a própria pessoa estava a demonstrar que sabia que estava a ser investigado. Bom, e aquilo que nós sabemos é que, passado muito poucos dias, Bruno Carvalho, não é, foi detido. E foi detido. Teve buscas em sua casa à meia da noite. Não é? Teve uns calabouços mais de 4 dias. Precisa ser ouvido por um juiz. O juiz de instrução Isto me parece-lhe justiça. Sabe o que é que aconteceu com Bruno Carvalho? foi absolvido. Bom, mas no entanto, na praça pública o julgamento já não tinha sido feito? É só isso que eu pergunto. Ninguém deve estar acima da lei, isso é bom. Fazer julgamentos na praça pública não é bom, por uma simples razão. Nós não estamos também a fazer justiça. E é grave o que se passou nesta semana. É grave. Aquilo que o Luís Pereira está indiciado é grave, mas é muito grave aquilo a que nós assistimos durante esta semana. Isto não é justiça. E o povo português deve querer justiça, mas não deve querer este Big Brother da justiça. Não me parece estranho nunca ninguém ter perguntado, por exemplo, quando na detenção de José Sócrates, não é? Estar numa estação de televisão, na detenção de Bruno de Carvalho, com uma televisão à porta, parece-lhe normal isso? Mas o próprio Bruno de Carvalho, houve muitas situações em que ele próprio é que alertava à comunicação social e apelava a que estivessem presentes, não é? Por isso. O facto de alguém cometer um erro não dá direito que nós, quando queremos justiça, possamos cometê-los também. O que eu quero dizer é que este tipo de casos, este tipo de mega processos, muitas vezes nós criamos e eles têm dado, não é quando a Bíblia diz, não é nada. Por exemplo, têm dado algumas absolvições. Ora, veja bem, temos o caso do Miguel Macedo, que é suspeito, era um ministro do PSD. Não é? Também é um caso mediático de corrupção. E o caso agora do Tanco? Um caso de corrupção. O que é que aconteceu? Foi absolvido. Mas Miguel Macedo viu, no entanto, devido a essa mediatização também, não é? A sua carreira, a sua vida, pelo menos naquele momento, destruída. E estas pessoas também têm direitos. E depois quem é que não, nós temos o caso. reparar... Falou no caso de Tanques, não é? No caso de Tanques também, a mediatização do caso. Agora é o próprio Ministério Público que pede a absolvição de Azeredo Lopes. Eu com isto o que digo é que, havendo indícios fortes, seja quem seja, a Justiça deve investigar, mas deve haver algum recato em qualquer situação. E que nós devemos fazer é mesmo justiça, não é? E não justiça popular, na rua, na praça pública, porque depois muitos dos factos que depois nós vamos ter, muitos deles até nem sequer estão no processo. Que não são provados. Nem é provado. Repara, nós fomos ouvindo durante esta semana falar de assuntos que estavam no processo iniciário, não é? Em que afinal não estão. Em que afinal, ontem ouvimos o advogado Luís Pereira dizer que afinal não, ele não foi confrontado com esses supostos crimes. Ou seja, nós depois misturamos tudo. Mas vem tanta coisa cá para fora, é porque efetivamente há a violação do segredo de justiça, não é? Bom, não pode acontecer. Mas é aquilo que eu digo. Ou seja, você já viu alguém preocupado nestes processos todos, que já têm alguns anos, por exemplo, em descobrir, em investigar quem é que o viola? Eu gostaria, enquanto português, da mesma forma que gosto que investiguem os outros casos e crimes, evidentemente, independentemente da posição social e económica das pessoas, mas também do direito dessas pessoas. Eu gostaria de saber quem é que informou a comunicação social, por exemplo, a quando da detenção de Bruno Carvalho. Ou de José Sócrates.
Bruno, temos que continuar rapidamente. Isto só para lhe dizer, nós podemos gastar mais tempo neste tema, porque é importante nós também fazermos este debate, não é? Ou estes esclarecimentos. A justiça é feita, e agora irá passar a sua fase de investigação, deve ter algum recato, não é? Até porque, Neste período, assim. não, até porque sabe que a justiça, quer dizer, não é cega, nem muda àquilo que vai acontecendo, correto? Embora tenha que ser cega, não é? Ou deveria, mas, por exemplo, estes casos que nós temos que acontecem, que existem detenções muitas vezes quando são estes casos mediáticos de alguns arguidos. Isto Mas não é. são as medidas de coação mais graves e têm por base. Não falo ainda de medidas de coação, eu falo quando a detenção. Não é normal isto acontecer na realidade dos casos, isto não acontece, mas nestes casos acontece sempre. Bom, eu pergunto o seguinte. Sim, mas o Luís Filipe Vieira encontra-se agora em prisão domiciliar. Não, mas o que eu lhe pergunto é o seguinte: olha, o Luís Filipe Vieira, ele não tem nenhuma medida de coação, ele está em casa, não é? Até pagar a caução, mas depois de passar a pagar a caução, está em liberdade. Ou seja, ele não tem pulseira eletrónica, nem tem vigilância policial. Portanto, há o entendimento que não há perigo de fuga. Estamos de acordo com isso. Eu tenho alguma dúvida que... Mas poderia haver a perturbação Olha, então se tem que acontecer, isso tem que ser bem esclarecido. Porque se eu não gosto de ver ninguém, não é? E tanto é assim que ele está proibido de falar com determinadas pessoas. Se eu não gosto de ver ninguém que esteja essa medida de coação também pode ser presente, não é? Nessa altura. Mas se eu não gosto de ver ninguém que esteja a não cumprir uma pena por um crime cometido, também não gosto de ver ninguém que passe um dia a mais num calabouço, numa cela, sem ter que estar, independentemente de quem quer que seja. Em relação a Luís Filipe Vieira, há muitos assuntos em que nós podemos falar e debater, nomeadamente aqueles que já eram conhecidos, ou seja, porque o processo está em segredo de justiça, o assunto não. Sim. E, portanto, é isso que devemos fazer. Olha, a sua prestação na comissão de inquérito do Não Banco, não é? Acho que é um assunto que devemos debater. Mas, por exemplo, eu não vi ser feito esse debate. Não, a referência não. Esse debate ter sido feito com tanta veemência, não é? Como vejo agora num processo que ainda está em segredo de justiça, em que nós não o deveríamos conhecer. As pessoas vão tendo as suas opiniões e vão debatendo. As opiniões. Não é o que eu digo. O assunto pode e deve ser discutido. Agora, quer dizer. Mas o que é que achou o Hugo Oliveira da suspensão do mandato? Isso não é para este programa, quer dizer, nós estamos a falar, isso já tem a ver com benfiquismo e não será no política com sentido, evidentemente, que eu... Dedicado só a este tema, mas concordou... Não é dedicado a este tema, vamos lá ver. Este programa serve para nós analisarmos política, a suspensão é algo interno do clube, em que eu, evidentemente, tenho a minha opinião, mas não é este o fórum na qual eu gostaria de manifestar. Já percebi que não quer dizer. Não quer dizer. Nós não devemos misturar as coisas. Eu acho que um político tem a liberdade total de ser adepto de um clube, de ser sócio. Agora, neste programa, o que debate é os acontecimentos políticos. O que me está a falar é um acontecimento interno de um clube. E, portanto, eu entendo que não se insere naquilo que é o nosso programa. Então vamos para o Plano Nacional Ferroviário. Parece-me que o Governo já está aí a mexer fortemente e vai realizar designadamente sessões públicas de nível regional para saber das necessidades de cada zona do país, não é? O Hugo certamente que já sabe mais ao pormenor como é que vai decorrer este processo. Olha, o processo de consulta pública é normal, quer dizer, não é só as necessidades, muitas necessidades são levantadas, não é? Há um programa já proposto e, portanto, ele vai, evidentemente, ser debatido até para recolha de contributos. Há muitas verbas no âmbito do PRR para esta área? Não, no PRR não existe verbas para a ferrovia. Existe no Plano Nacional de Investimentos 2030. Isso sim, existem bastante verbas. Olha, deixe-me dizer, a principal obra que está prevista
que é a ligação Porto-Lisboa, a alta velocidade, não é? A ligação das duas cidades numa hora e um quarto, a ligação Porto-Braga e Braga-Madrid. Penso que estes dois eixos são fundamentais para o país. E Portugal bem precisava neste momento deste investimento. Não, claro que precisava, aliás. Durante décadas, e sucessivos governos foram desinvestindo na ferrovia, foi deixado ao abandono. E este governo, e particularmente este ministro, não é uma forte vontade de investir na ferrovia e na CP. Muito já tem sido feito. Nós temos agora esse investimento na infraestrutura, mas deixe-me, por exemplo, dizê-lo, a quantidade de recuperação de material circulante, não é, que nós tínhamos parado pelo país fora, não é, em que tem sido recuperado. Quer dizer, era estranho vermos um país como o nosso, que é um país pobre, não é, com tanta falta de material circulante, com tanto atraso, com tantos suprimentos de comboios, não é? E depois tínhamos carruagens, automotoras encostadas. Olha, em termos, a linha de Sintra, que era uma linha crónica, não é? Foram lá colocadas agora duas automotoras que, com poucas centenas de milhares de euros de recuperação, não é? Foram para lá circular. Lembro que cada automotora dessa custava 10 milhões de euros, custa o valor dela. E estavam paradas. Estavam paradas. Portanto, muito já foi feito na ferrovia nestes últimos tempos, mas há muito a fazer. E aquilo que eu espero é que, independentemente do governo que esteja a governar este Portugal, não voltemos a fazer aquilo que fizemos durante décadas, que foi desinvestido na ferrovia. Esta aposta vai, no fundo, alavancar muitas das atividades económicas, ou pelo menos fortalecer muitas das atividades económicas do país. Olha, eu espero que sim, espero que sim. Há uma que eu espero que é aquilo que já fizemos neste país, que foi a construção de comboios. Nós já tivemos uma indústria de comboios em Portugal. Alguns, nós ainda temos carruagens que circulam ainda hoje, fabricadas em Portugal, e eu gostaria de ver também nos próximos anos que Portugal pudesse voltar a construir material circulante, a construir comboios. Seria, sem dúvida, uma grande mais-valia para a nossa economia. E aqui na Zona Norte, Hugo Oliveira, o que é que destaca? Quais são as principais carências? Bom, eu acho que aquilo que nós temos aqui na Zona Norte, além da ligação Lisboa-Porto, é a ligação Porto-Braga e Braga-Vigo. Acho que essa é uma ligação que será estruturante para a Zona Norte. Não tenho dúvidas sobre isso. E que muito vai ajudar o país, certamente. Passamos então para o último tema, Covid-19. Vamos falar sobre as novas medidas aprovadas pelo Governo. Nós já aqui tínhamos abordado aquela questão do certificado digital para entrar nos restaurantes, que aí o Hugo até achava que seria um exagero e até uma injustiça face àqueles que não teriam ainda acesso ao certificado digital. Isto afinal vai acontecer. Há algumas críticas porque já se diz que o facto de terem que ser alguns empregados do restaurante a pegar no cotonete para fazer o teste às pessoas que vão entrar, realmente isto quase seria para rir. Bom, quer dizer, eu acho que em qualquer medida ou qualquer assunto da pandemia não deve ser para rir. Mas que tem a sua piada, tem. Já se está a imaginar entrar num restaurante e haver o empregado de mesa com um cotonete. Olha, mais do que as medidas, nós devemos perceber o seguinte: qualquer que seja a medida tomada, aquilo que ela pretende é que nós possamos reduzir os nossos contactos. Esse é sempre o princípio que nós teremos que ter. Evidentemente que essas medidas me parecem apenas com um objetivo, que é o desincentivar, não é, as pessoas a frequentar determinado tipo de estabelecimentos a determinados dias, porque essas medidas só acontecem ao fim de semana. Nós tivemos durante muito tempo. Por isso é que a restauração, não é? Aos fins de semana, não é? Com a restauração fechada. Ela agora não vai estar fechada, mas vai estar limitada. Não é? E aquilo que era importante nós percebemos, quando dizem esta medida vai-me limitar, não é, a minha ação. Bom, esse é mesmo o objetivo. Por muito que nos custou ouvir isso aos empresários, esse é
o objetivo. Porque aquilo que a pandemia já nos ensinou a todos, não é que a única maneira de a travar, não é de limitar contatos das pessoas. Não há outra forma. É que não há mesmo outra forma de fazer isso, pelo menos enquanto não tivermos a vacinação, que essa também está a ser bastante acelerada. Nos últimos dias o país tem batido recordes de vacinação, está a correr muito bem, assim deve continuar, mas infelizmente o contágio é mais rápido ainda do que a vacinação. E, portanto, todas as medidas visam apenas que é restringir, demover-nos dos contatos. Eu não acho que essas sejam as medidas mais corretas, pelo seguinte, foi aquilo que eu tinha dito, que era o facto de alguém ter acesso a algo só apenas porque já está vacinado, alguém que não tem, mas esse alguém não está vacinado não por opção sua, mas porque ainda não chegou o seu tempo de ser vacinado, não me parece correto. E por isso essa questão dos testes, não é? Parece ridículo, parece difícil de fazer isso. O que tenho a dizer é o seguinte: muitas das medidas que nós tivemos ao longo deste ano e meio, de início pareceram ridículas. Não é? Umas foram testadas, umas chegamos à conclusão que não eram ridículas e continuaram, nós percebemos que afinal até era possível, outras nós percebemos que eram mesmo ridículas e, portanto, foram deixadas para trás. Portanto, o que temos que perceber é se isto é possível de fazer ou se é mesmo ridículo. Sem nenhum problema, se for possível de se fazer a questão dos testes, muito bem, é mais uma restrição, vamos lá tentar controlar também, ou pelo menos mais uma forma de tentar controlar a pandemia. Bom, se nós acharmos que isto não deveria haver mais fiscalização nos locais onde as pessoas se juntam à revelia de tudo e alguma coisa, sem máscara. Estou a falar designadamente do Algarve, Albufeira, de Lisboa, às ruas onde se vêem imensos jovens e turistas à vontade e à vontadinha, sem haver grande fiscalização. Eu não sei, portanto, eu não consigo fazer essa afirmação se é grande fiscalização. Até porque a GNR passa a partir de determinada hora e tenta dispersar, mas fora isso, que se saiba, eu não consigo. E nisso a comunicação social é exímia, não tem havido grandes Pois, problemas. eu não sei, eu isso não consigo dizer. Não. Eu sei, por exemplo, dizer que os autos, os levantados por os ajuntamentos de pessoas, têm subido exponencialmente. Portanto, quer dizer, pode ainda ser pouca a fiscalização, mas tem aumentado bastante. Portanto, não consigo dizer isso. Mas é só para fazer a comparação, porque os restaurantes, aparentemente, cumprem todas as exigências, não é? Têm menos mesas, têm... Emílio, olha uma coisa. Se você falar com qualquer atividade, você vai ver que todos cumprem. Em que nenhuma atividade, neste momento, há problemas. Olha, no início da pandemia, qualquer atividade queria encerrar, mesmo que o governo a quisesse aberta, porque havia problemas. Agora todos querem, não há problemas em nenhuma atividade, porque todos cumprem. Uma coisa eu digo, a pandemia continua aí e os números estão a aumentar. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Mas os problemas vêm, temos de ver é onde há os maiores focos. Porque se nós, eu não quero acreditar que ao contrário do que estamos aqui a fazer, não é? Porque aquilo que nós estamos aqui a fazer é achar, não é? Porque a Emília, aquilo que faz é achar. Mas também tenho a experiência da rua, não é? Eu também vou a restaurantes. Isso é achar. Isso é achismo. Você não tem nenhum dado que lhe diga, não é? Onde é que as pessoas, não é? Onde é que as pessoas... Tem que haver um estudo, não é? Tem que haver prova científica. Não é isso. A Emília diz isso sem analisar os inquéritos epidemiológicos que têm acontecido. Eu quero acreditar que o governo, quando toma estas medidas, não é? Toma baseado nisso, não é? Por exemplo, a Emília, quando diz, os restaurantes e os ajuntamentos dos jovens, bom, eu até poderia concordar consigo. Não deixaria de ser achismo de ambas as partes. Mas não acha que há aqui algum desnorte do governo? Não acho. Se há coisa que este governo tem demonstrado ao longo de um ano e meio de pandemia é que não tem havido desnorte e o facto de não haver desnorte é não ter receio de aplicar medidas quando elas têm que ser aplicadas. E aquilo que é, e a mensagem que nós temos que passar é temos todos que cumprir, porque senão
nós já sabemos qual é a única forma de parar isto. E ninguém quer isso, que chama-se confinamento total. Acho que Novo estado de emergência. quer voltar aí. A pandemia está cada vez mais a ser controlada, mas ainda falta um bocadinho e vamos lá tentar respeitar-nos uns aos outros e cumprir aquelas que são as regras e as normas da DGS. Vamos lá então, tentar controlar isto tudo. Muito obrigada por ter estado connosco neste Política com Sentido. Falámos do Plano Nacional Ferroviário, da Covid-19 e das novas medidas do Governo e também do cartão vermelho a Luís Filipe Vieira. Voltamos na próxima semana à mesma hora. Contamos consigo. Até lá. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.